Meninas e meninos do meu coração varonil, vou tentar ser um pouco mais objetivo, até porque, primeira pílula, eu me empolguei. Me empolguei, fiquei mais de 30 minutos falando, mas se deixar, eu fico 85 horas falando, né? Porque a gente gosta e se enrosca. Não adianta, concurso público é bom demais. Bom, bom demais para nós, né? Professores, professoras, mas também tem que ser bom para você. Você tem que gostar, ou fingir que gosta. Ou quando não gosta, tem um excelente planejamento. Tem gente aqui nessa turma, eu tenho certeza absoluta, que é extremamente competitiva e gosta de estudar. Gosta, gente. Existem essas pessoas. Elas gostam de estudar. E tem planejamento, passam em concurso. Tem você também, nem gosta muito. Ah, não gosto. Professor, não gosto. Eu estudo porque eu preciso. Sim, mas o ato de precisar é muito bom. Por quê? Precisa, e aí estuda, né? Inclusive que não gosta, né? Não gosta, então não tem tanta facilidade, mas vai passar, desde que tenha planejamento. Agora, se você não gosta, não tem planejamento, esqueça concurso. Não gosta, não tem planejamento e, né, faz de maneira aleatória para qualquer coisa, aí realmente concurso não é para você. Então eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo para que você possa me assistir. Eu estou na pílula 3 ainda, então vamos lá. Eu quero que você agora encare comigo uma dissertação, uma discursiva. Bom, Sionil, quando pego uma prova, a primeira coisa se é o estudo de caso, eu leio as sentenças. Se é uma questão, eu verifico se tem sentença. Eu leio primeiro o que ele quer, para depois ler a história. Então vocês vão fazer assim. Por quê? É o momento do meu planejamento. Eu reservo 10% da minha prova. Se são 4 horas, né? A prova de vocês são 4 horas. Eu vou reservar 10% desses minutos para o planejamento de prova. Não, sério, respira. Né? Uma coisa que eu faço, eu não abro a prova inicialmente. Eu espero todo mundo abrir. Aquele barulho, aquela tensão, né? Todo mundo abrindo. Isso não gera atenção? Gera, já me gera atenção. No dia do seu simulado de vocês, no dia anterior, teve uma pessoa que falou assim: porra, eu dormi que nem uma pedra. Eu falei: porra, eu não dormi. Eu fiquei ansioso pelo simulado, para ver como ia funcionar o sistema, se ia funcionar, se vocês iam gostar, se foi feito, né, foi feito com rigor, carinho. Então, assim, fico ansioso, como se fosse eu fazendo a prova. Agora imagina eu fazendo a prova. Ah, não queiram me ver. É um quarto de Dramin, eu fico nervoso, é sempre nervoso. Sempre. Então, por mais, por mais que eu tenha estudado, chega no dia da prova, bate o nervosismo natural. Ah, mas você, porra, o dono do curso falava assim: porra, cara, você vai ser o primeiro colocado. Porra, eu não passava na prova. Eu não conseguia passar no concurso público, o cara apostava que ia ser primeiro colocado nacional, né? E eu não conseguia passar. Por quê? Nervosismo. O nervosismo é um vilão nessa história. Então eu tomava um quarto de Dramin, né, para ficar tranquilinho. Ficava tranquilinho e fazia a prova de boa. Aprendi essa técnica de um quarto de Dramin. Então, concentração, calma, respira, leia, veja o que o seu examinador quer. Tem que entender o enunciado. Elaborar um roteiro. Eu sempre faço isso. Eu saio escrevendo, assim, na folha definitiva não, na folha de rascunho, eu saio escrevendo. Em relação ao item um, tudo que eu lembro, para não perder, porque depois eu esqueço. Depois você esquece. Depois você esquece. Então eu saio escrevendo coisas. Ah, ele está falando o quê? Ele quer falar sobre a lei de responsabilidade fiscal e a atuação dos tribunais de contas em relação o Tribunal de Contas em relação aos déficits, né, ao endividamento do Estado, quais são os princípios reitores, o que é um anexo de metas fiscais. Então eu pego e começo a escrever. Né? Ah, os limites esse, limite aquele, alcançado assim, alcançado tanto, receita dana. Eu saio anotando tudo. Ah, ICMS na Constituição, fale sobre uma questãozinha curta, ICMS na Constituição e o papel do Senado Federal no que diz respeito à fixação das alíquotas. Curtinha, né? 20 linhas. Eu vou pegar e vou responder. Só que eu escrevo, eu faço um brainstorm. Eu saio escrevendo. Cada um tem uma técnica. Essa é a minha. E não queira vender técnicas. Né? Como um resumo, né? Ah, professor, gente, eu fiz um resumo excelente. Sim, o resumo é meu. Talvez não caiba para você. A técnica é minha. Talvez não caiba para você. Por isso que às vezes um acompanhamento personalizado é muito melhor. Essa é minha forma de fazer prova. Talvez valha para você. Mas se não encaixa para você, faça do seu jeito.
Porque o seu jeito é melhor para você. E você não se frustrar. Ah, pô, eu estava estudando com uma mentora, com um mentor, com um coaching, sei o quê. Ah, eu não consegui, gente. Claro, porque a sua inteligência não se encaixa na forma como ele conduzia as coisas. Cada cabeça, uma sentença. Nós somos complexos. Inclusive na forma e na velocidade de aprender as coisas. Redigir o texto. Rascunho. Depois que eu faço o brainstorm, eu vou pro meu rascunho. Rascunho tem dois tipos, né? Eles chamam de rascunho gráfico, que você sai fazendo aquilo, a forma que você estuda, né? Puxando a setinha para cá, a setinha para lá. E o rascunho mesmo, onde você escreve. Eu faço sempre uma revisão de conteúdo de forma. Dá tempo? Dá. A partir do rascunho. Necessariamente, eu conversando até com a Luzana, falei, Luzana, o que você acha, né? Por quê? É complicado eu pegar e falar sobre as minhas técnicas e elas serem totalmente dissonantes, díspares, não serem conflituosas em relação ao que a professora falou. Aí eu falei, professora, o que você acha do rascunho? É bom? Ela, senhor, se der tempo, sim. O que você acha de rever? Ela falou, claro, esse momento. Inclusive, senhor, o rascunho normalmente é grande, né? Exatamente, professor. Acontece comigo. O meu rascunho é enorme. O meu rascunho não cabe em 20 linhas da questão. O meu rascunho não vai caber em 45 linhas do estudo de caso. Então é o momento que eu tenho para poder rever, retirar as expressões desnecessárias, né? Reverter as inversões, que eu gosto de escrever com estilo, né? Estilo era um veículo da Fiat, né? Você não tem que ter estilo, você tem que ter naturalidade e simplicidade. Estilo quem tinha era Machado de Assis ao escrever Dom Casmurro. Estilo quem tinha era Euclides da Cunha ao escrever Sertões. Ou então Gilberto Freire com Casa e Senzala. Então, assim, você não tem que ter estilo, você tem que ter simplicidade, objetividade e direção. Não, direção que eu estou falando não é direção concursos, não, hein? Apesar de ser um dos grandes cursos preparatórios do país, com um material, com certeza, um primor de qualidade, com uma equipe que é simplesmente maravilhosa e bem objetivo, como deve ser a sua dissertação. E a redação final, aí sim, aí eu passo a limpo. Porque eu consigo rever o conteúdo, rever a forma, a partir do meu rascunho. Eu vou limando as coisinhas do rascunho. Ah, isso aqui eu não vou colocar, isso aqui eu vou colocar, isso aqui... Opa, olha um errinho aqui. Deu tempo. Então, primeiro o rascunho, depois a revisão do rascunho e passar a limpo o rascunho. Dá tempo? Dá, são 4 horas. Há tempo de sobra. Há tempo de sobra. Desde que você conheça o assunto. Não conhece, vai escrever sobre o quê também? Alguma coisa. A gente vai ensinar para você que não pode deixar em branco. Eu nunca deixo em branco. Até naquela que eu tirei 0, eu preenchi. Eu fiz. Era para falar sobre lei de responsabilidade fiscal naquele ano. A lei tinha acabado de ser... Gente, a lei foi editada. Saiu edital. A lei editada saiu edital. Eu falei, não, essa lei aí, nem sabia o que era. Eu falei, não vou estudar, não. Sei que atende um comando constitucional, né? Teve lá correção, questões, eu acertei. Tinha como base a Constituição Federal, eu acertei. Agora, a lei, não, vou ler não. Porra, caiu na discursiva. Valia 60 pontos, tirei 0. 0, 0, 0, 0, 0. 0 é quanto? 0 é nada. Nada. Porque eu adotei como tática não estudar a lei. E vocês vão fazer isso o tempo todo. Porque ninguém consegue estudar tudo. Como nenhum ser humano vai conseguir acertar ou fazer 160 itens em 4 horas e 30. Inimaginável. Ninguém faz. Ninguém vai responder 160 questões. Ninguém. Aí tem até uma técnica, uma estratégia, mas não é para falar nesse momento. Depois eu faço um áudio para vocês sobre como seria o meu comportamento na objetiva nesse concurso. Leia com calma as instruções. Eu paro. Eu não abro. Todo mundo está abrindo lá, está ansioso, querendo ver o que está lá. Eu não. Eu vou ler as instruções. 3, 4 minutos ali lendo as instruções, meu Dramin. Aí depois eu vou ler, né? O que ele está pedindo? O que você está pedindo, examinador? Calma, eu vou ler tudo. O que ele está pedindo? É o meu momento. Eu tenho 10% do tempo para isso. Né? Eu tenho 10% do tempo para isso. Por exemplo, essa questão ela caiu na prova da ESAF, foi feita pela ESAF, né? Uma questão que é extremamente difícil, porque é uma dissertação? Você está vendo aqui, ó, itens. Você
consegue enxergar quais são os itens? Quais são os quesitos? E aí, gente? Quais são os quesitos? Você está vendo? Bom, eu não. Então, eu preciso interpretar, decifrar o enunciado, dissertar sobre... Ah, tá, entendi. Sobre o quê? Âmbito de incidência da Lei 8.112. Ah, tá, é o primeiro item. Qual é o alcance da lei? Primeiro item. E quanto às normas constitucionais relativas aos servidores regidos por aquele diploma, suas garantias fundamentais, onde ele quer as garantias fundamentais dentro da Constituição. A fiscalização específica dentro da Constituição. Mudou o balizamento. Mudou. Eu não quero isso, a garantia dentro da lei. Eu quero a garantia dentro da Constituição. Eu quero a fiscalização dentro da Constituição. Fiscalização estabelecida na Constituição expressamente para aferir a legalidade de determinados atos administrativos concernentes às suas relações jurídico-funcionais. Ou seja, o mais difícil dessa questão é que ela está toda embolada, como vai vir a sua questão. A sua questão pode vir assim. A Banca Sebrasp, ela é maestral nisso. Ela não vai facilitar, ela vai trazer uma questão, extensão máxima 20 linhas. Agora se vira para poder interpretar o que eu quero. Você tem que interpretar o que a banca quer. Você não pode escrever aquém e nem além do que ela solicita. Por exemplo, aqui, entendendo o enunciado. Dissertar sobre o que mesmo? O âmbito de incidência. Dissertar sobre o que mesmo? Normas constitucionais. As suas garantias. A sua fiscalização específica. A fiscalização específica para aferir a legalidade de determinados atos administrativos. Tá vendo? Ou seja, eu parei, entendi o enunciado, fiz o meu brainstorm. Aqui meu brainstorm. Qual é o âmbito de incidência? Eu saio escrevendo a porra toda. A Lei 8.112 é um regime jurídico único. É só para servidores federais, administração pública direta, autárquica, fundacional. Quais são as normas constitucionais? Bom, tem um capítulo inteiro. Eu não vou citar quais são os artigos, né? Mas existe um capítulo reservado à administração pública e aos seus servidores. Lá tem os cargos públicos, requisitos, brasileiros, estrangeiros, tem que ter concurso público. Cargo comissionado não tem concurso. Há vagas para deficientes, há acumulação de cargos, vedação à acumulação de cargos. Segue um regime próprio de previdência. Ou seja, parte das normas constitucionais. Garantias, a garantia da estabilidade, a garantia de ser demitido, dar o contraditório e ampla defesa, a garantia de uma reintegração, a garantia da disponibilidade, a garantia ou direito, né? Direito sindical, direito à greve, aqui é a garantia, né? E aí você fala assim, pô, é associação? Associação, olha aí, é direito, não é uma garantia. Garantia da irredutibilidade, garantia da remuneração. Fiscalização específica, veja o exemplo dos atos sujeitos a registro. Bacana, né? Ou seja, se você reservar 10% do seu concurso público nesse momento para fazer esse desenho, o rascunho nasce a partir daqui. Aí você já começa a rabiscar. Agora você já consegue rabiscar da seguinte maneira. Né? Lembrando, estudo de caso. Aqui é a estrutura da dissertação, mas cabe como uma luva para o seu estudo de caso. Introdução, desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Parágrafo de introdução. Aí eu venho no desenvolvimento. Âmbito de incidência, normas constitucionais, fundamentais, etc, etc, e conclusão. Um ou mais parágrafos. Lembra que eu falei para vocês? Por quê? Normas constitucionais são milhões, são várias. Então o parágrafo ia ficar gigante. Então nessa prova específica eu aconselhei dividir os parágrafos. Exemplo de uma introdução. No âmbito da União,
Porque ele quer isso, né? Então, se você falar Estado, DF, município, lascou-se. Porque ele quer no âmbito da União. Então, não tem nada que falar de Estado, DF ou município. O diploma normativo que rege as relações jurídico-funcionais, engraçado, relações jurídicos funcionais. Você tá vendo isso aqui? Lembra alguma coisa? Lembra ou não lembra? Aí você, professor, eu tô lembrado. Sim, olha aqui, ó. Em suas relações jurídico-funcionais. Não tem problema nenhum você usar na sua introdução, porque você faz relembrar o examinador. É a Lei 8.112, a qual, juntamente com as normas constitucionais relativas a esses agentes, constitui o regime jurídico aplicável aos servidores públicos federais. Bacana, né? Ou seja, curto, objetivo e trazendo informações, inclusive inclusas já no enunciado da banca. Uma conclusão. Diante do exposto, você está vendo? E aí eu percebi que vocês, de uma forma geral, colocaram por fim, em conclusão, diante do exposto, em fato do exposto, ante o exposto. Muito bom. Façam isso sempre. Mostra ao examinador que você está acabando. Examinador, esse é o último parágrafo. Tem que mostrar. Ainda que dentro da questão, não. A questão não. A questão não tem isso. A questão é responder à questão. O estudo de caso, ele vai ter essa formatação geral da dissertação. Então, em conclusão, em face de todo exposto, responda, ok? Responda sempre trazendo informações pretéritas. Não é a chamada conclusão avanço. Não seja, não queira criar, né, na cabeça do examinador algo que não está no texto. Ele nem sempre gosta muito disso. Ele pode gostar e te dá 10, como pode não gostar e te dá 0. Nota-se que a existência de um regime jurídico, tanto em nível constitucional como em legal, e realmente, né, não foi o que ele pediu? Sim. Contribui para a transparência das relações jurídicas travadas entre esses agentes e o Estado, o que fortalece os princípios da administração pública e o Estado democrático de direito. Você criou alguma coisa que não está no texto? Não. Você criou uma curiosidade na cabeça do examinador de coisas que ele vai ficar meditando sobre? Não. Então não faça isso. Café com leite. Nada de... como eu te falei lá, né? O pato no tucupi, ou então mesmo uma moqueca de arraia. Não. Vamos lá. Dedique alguns minutos à revisão do texto antes de passá-lo à folha de resposta. Eu peço mesmo que façam isso. 2 revisões, a de conteúdo e a de forma. Como funciona? Revisão do conteúdo, em relação à sua capacidade de argumentação. Os pontos do enunciado foram abordados de forma direta e objetiva? Os pontos do enunciado foram adequadamente explicados? A argumentação apresentada é precisa e sem divagações? São as perguntas que você faz para você. Por isso que é importante, não sei você, eu como técnica, eu escrevo o mais rápido possível o meu rascunho para dar tempo. Então, por exemplo, eu escrevo o rascunho da questão. Depois eu escrevo o rascunho do estudo de caso. Deu tempo, olha que bacana, deu tempo de eu ficar 1 hora fazendo lá um rascunho do estudo de caso para eu esquecer mais ou menos o que eu escrevi e poder me criticar. Porque se você faz o rascunho da questão, seu Nil, faço o rascunho da questão e já passo a limpo, não identifico tantos erros. Se eu respiro, paro, faço o rascunho da questão, o rascunho da segunda questão, paro, deixo lá, e agora eu vou ler o estudo de caso. Ou o contrário, estudo de caso, depois questões. Aí o que acontece? Existe uma tendência muito grande de, no momento de eu voltar para ler o rascunho da questão, ter alguma coisa para corrigir. Olha só, isso aqui não. Não é bem assim, não. Aqui eu esqueci de falar sobre, ou então eu falei sobre uma coisa que não precisava falar. Posso arrancar. Vou enxugar o meu texto. E aí, enquanto eu estou passando a limpo aqui, foi o tempo de eu dar tempo. Foi tempo de eu dar tempo. Pois é, toda gravação ao vivo acontece isso, né? Quem sabe faz ao vivo. Aí eu volto para o estudo de caso, porque houve tempo hábil para agora eu me corrigir.
É isso? Prosseguindo. Sequência lógica do pensamento. O raciocínio exposto está encadeado logicamente? Existem contradições? O raciocínio se complementa? Ou há algum ponto na redação que demonstra o desconhecimento do tema? A dica que eu dou é a dica que todo mundo dá. Se você vai responder uma questão e dentro da questão tem uma ordem, responda na ordem. Se você vai responder o estudo de caso e ali existe necessariamente uma ordem, responda naquela ordem. Lembra do seu estudo de caso do último final de semana? Pois é. Esse estudo de caso estava todo embaralhado, né? Escreve de qualquer jeito. Não. Tem uma sequência. Eu, quando estou corrigindo, tenho um espelho de correção, eu sigo a sequência. Então, por favor, siga a sequência. Ah, professor, mas eu não consigo escrever nessa sequência porque eu não acho ela muito lógica. Tudo bem. Não tome isso como sendo uma verdade absoluta. É uma técnica nossa de orientar você a tentar seguir o máximo possível a sequência da banca. Mas nem sempre isso é cabível, nem sempre isso é muito lógico, né? Primeiro estava falando sobre criação de cargos, depois remuneração dos cargos, correção da remuneração. Depois veio falando sobre a lei limitar o horário de funcionamento e depois a área em que um estabelecimento vai ser instalado. Os dois primeiros são ligados, os dois últimos não tem uma ligação tão restrita, ou tem? Talvez você vai perceber isso durante o seu planejamento. Eu consigo perceber. Um primeiro momento no que diz respeito ao regime jurídico dos servidores. Então você tem lá tanto a criação dos cargos, como também a fixação de uma remuneração, de uma correção. E a gente sabe que a iniciativa é reservada, é exclusiva do presidente da República. Ah, sim, mas é do presidente da República, né? Sim, mas o STF reconhece que essa norma se reproduz simetricamente às demais entidades políticas. Então o vereador não teria como, né, iniciar. Ainda que o conteúdo fosse constitucional, ele não caberia iniciar. E quem disse que todo o conteúdo é constitucional? Correção, fixando a um índice do IBGE, correção monetária fixada a um índice federal, é possível? Vocês sabem que não. Existe inclusive súmula vinculante do STF. Então a questão foi para mexer com você, né? Ah, não, mas não cai controle de constitucionalidade no meu concurso, professor. Sim, mas eu não pedi. Eu não pedi para você analisar o tipo de constitucionalidade, se era abstrata, incidental, qual seria o órgão. Não. O seu conteúdo é direito administrativo, o seu conteúdo é direito constitucional. Está dentro do seu edital. Ok? Prosseguindo. Alinhamento ao tema. Houve fuga? Alinhamento o examinador vai verificar se você fugiu ou não ao tema. Tudo que foi escrito é referente ao que se pede no enunciado, são perguntas que eu faço. Isso aqui já é algo mental, então tem que treinar. Dissertar é treinar. Cobertura dos tópicos. Todos. Houve omissão? O texto ficou confuso? É o que o examinador vai perguntar ao corrigir a sua redação. Erro de grafia é o momento da revisão. Falhas de formatação à margem, erro de morfologia, erro de colocação, erro de regência, erro de concordância, erro de pontuação, tudo isso a partir de uma revisão detida de forma. Aspectos textuais, falha de coesão. É muito comum, né, a gente às vezes utilizar um conectivo que não tem muita ligação entre si. Clareza, concisão, coerência, propriedade vocabular, a questão do paralelismo semântico, sintático, o número de linhas, cuidado com isso aqui, não exceder. E, para que a gente possa fechar esse bloco, às vezes me perguntam, né? Ah, professor, eu citei lá a súmula vinculante de número 44 ou de número 43, a de número 45, eu citei o doutrinador Sacha Calmon. Bom, isso impressiona você. Eu não fico impressionado. Ao contrário, eu já peguei uma prova, né, em que, olha só, hein, em que o examinador, ele falou, ele quase que perguntou assim, quem é Ricardo Alexandre? Porque o concurseiro colocou lá, segundo as lições de Ricardo Alexandre, quem é Ricardo Alexandre? Nós, concurseiros, concurseiras, é o maior professor de direito tributário do país.
É o melhor livro de tributário disparado do país. Eu não conheço outro melhor. Tão objetivo, tão técnico, tão direto e tão efetivo. Você conhece? Bom, eu não. Ah, você conhece? Parabéns. Sabag, né? Sabag é excelente. Mas eu gosto mais. Tenho uma predileção, um carinho especial pelo livro do Ricardo Alexandre. Agora, ele é doutrinador? Não, não é. Gente, ele não é professor de cursinho preparatório. Longe de ser o doutrinador. E nem é o objetivo dele. O objetivo dele é fazer a melhor obra de concurso público. Então, por favor, não cita professor de curso preparatório dentro do seu material. Então vamos fazer o seguinte: não cita ninguém. Ah, professor, mas eu quero citar o artigo da Constituição. Não, você não vai citar. Ah, eu quero citar o número da jurisprudência. Recurso especial número 1.575.637, Rio de Janeiro, datado de 31 de maio de 2015. Caralho, velho. Você é demais, hein? Aí o examinador vai e abre. Não, sério, eu abriria, né? Deixa eu ver se esse recurso extraordinário existe mesmo. Pô, tá querendo me enganar, ele vai ficar com muita raiva. Segundo o artigo 37, parágrafo 8º, aí o examinador, pô, peraí, a prova não é de consulta. Será que é 37, parágrafo 8º? Gente, ele vai abrir. Ele vai abrir a Constituição, vai lá no artigo 37, parágrafo 8º. Se não for, ele vai te castigar. E demais. Uma prova não é de consulta, ele sabe que você não tem como guardar essas informações. Então, a partir de agora, nada de citar número de lei, artigo de lei, doutrinador, basta citar genericamente. Nos termos da jurisprudência do STF, aí a pessoa fala, nos termos da jurisprudência dominante do STF, pacificada, adjetivou, desnecessário adjetivar. Segundo a jurisprudência do STF, é jurisprudência do STJ, até melhor, né? Em vez de votar segundo a jurisprudência, é jurisprudência do STF que a vinculação da correção monetária, da remuneração dos servidores estaduais, municipais, estaduais, distritais e municipais é inconstitucional. Ponto. Então não pode o índice local adotar o índice federal. Ponto. Não pode ocorrer de maneira automática. Por quê? Cada ano é uma lei. E diga-se passagem, essa lei, o STF reconhece até como sendo esse reajuste algo facultativo. É um facultativo motivado, né? Tem que motivar por que não envia o projeto de lei para reajuste dos servidores. Então, gente, é isso. Tá? Vamos dar ao texto simplicidade. Não queira, a gente vai ver ao longo desse curso, ainda vou continuar, né? Se vocês deixarem, me assistam até o final, tá? Eu acho que é importante. Vocês vão perceber que quanto mais simples a sua redação, melhor para o examinador. Ele quer o conteúdo, ele não quer ser impressionado por você. Bacana, né? Não é preciso saber o número de acordo, de súmulas, o tribunal, né? É bom saber só o tribunal, segundo a STF, STJ, Tribunal de Contas da União, né? Vamos lá. Então assim a gente fecha mais um bloco dentro do seu curso de técnicas de discursivas.